Fred, a gente tem discutido muito sobre os problemas atuais da música, de toda a parte de produção musical e divulgação, distribuição e por aí vai. Alguns problemas, com o tempo mesmo já solucionou, a questão do custo barato de se fazer um CD, a questão de se divulgar independentemente pela internet, mas algumas coisas ainda ficam a dever, como o exemplo das rádios, tem a questão do jabá e dessa coisa toda, são valores absurdos que se cobram para isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, tu tirou daqui, assim, porque um pouquinho antes de começar a conversa eu estava tentando ver assim, qual é a coisa mais importante que eu considero para poder trazer aqui para a nossa pauta, e eu estava justamente pensando nisso, que uma coisa que eu não posso deixar em branco é essa questão da comunicação pública hoje no Brasil, sabe? Porque essa coisa do jabá, das concessões de emissoras, tanto de TV como de rádio, que são tudo barganha política e é um período autoritário do país e tal. Isso aí, né, é uma coisa que ainda bem que tem algumas frentes de batalha nesse sentido, né? Houve até umas vitórias recentes no Congresso, até de iniciativa até do deputado pernambucano, Fernando Ferro e tal. Essa é uma história, mas tem uma outra história que eu acho também tão grave quanto, com relação ao sistema público de televisão, né? Aqui em Recife a gente tem um caso quase patético, assim. Existe uma emissora de rádio municipal, chamada Rádio Frei Caneca, cujo projeto original, inclusive, é bem antigo, da década de 60, é de um deputado, de um vereador, que inclusive nem é do campo da esquerda, é um cara que conseguiu aprovar esse projeto há muito tempo atrás. É unanimidade na Câmara de Vereadores, não tem ninguém que tenha nenhuma resistência contra colocar essa rádio no ar. O orçamento municipal para implantar a rádio já foi liberado, aprovado pela Câmara. O prefeito até assinou artigo no jornal proclamando e ressaltando a importância de ter uma rádio municipal. E a rádio municipal está emperrada. E assim, sem falar que tem uma rádio universitária, uma TV universitária, que são completamente sucateados, né, sem a menor condição de funcionamento. Isso, a TV, a rádio então é cabide de emprego federal para um monte de produtores que estão há 30, 40 anos lá fazendo musac, não sei o que, isso numa cidade como Recife. Então, cara, existe um lobby poderosíssimo, feroz, das emissoras e das empresas de comunicação privada aqui de Recife. Esse assunto, Rádio Frei Caneca, por exemplo, é completamente proibido nos jornais. Então, toda vez que a gente, em algumas entrevistas de algumas emissoras, a gente colocou essa questão da rádio, já aconteceu até na própria TV universitária, ele está falando sobre essa questão da Rádio Frei Caneca e tal, e um dos maiores radialistas daqui, mais populares e mais conhecidos aqui de Recife, ligar no ar, durante a conversa, ligar para a televisão e dizer: essa é uma idiotice, estupidez, tem rádio pública que nada, não sei o que. Então, assim, isso é uma questão para mim que é muito louco. Você tem um prefeito que já defendeu até publicamente nos jornais a questão da rádio. Você tem uma Câmara de Vereadores que já aprovou o orçamento. Você tem uma cidade que está vivendo o centenário do freio, tem uma prefeitura que está investindo em concurso de música carnavalesca, como nunca investiu. Esse ano o prêmio foi o maior da história, teve compositores inscritos de todo o Brasil. Você tem um monte de projetos envolvendo o frevo, cultura popular, né? Pra caramba, como nunca se fez antes. Inclusive eu vou participar agora nessa feira de um projeto que é bacana, são músicas de frevo antigas e outras mais novas e tal, mas todas rearranjadas por músicos da nova geração e tal, vai rolar no Marco Zero. Tudo isso com investimento da prefeitura, a faca e o queijo para se ter a inauguração da Rádio Frei Caneca, para colocar tudo isso. Olha o risco desses discos que estão sendo lançados agora, inclusive o disco que foi o premiado do concurso de música carnavalesca, que foi lançado ontem, se não me engano. Corre o risco de, como diz o Zé Teles do Jornal do Comércio, mais uma vez ser conhecido apenas nas colunas de jornais.
vai ser tocada em canto nenhum. Quer dizer, eu acho que isso é como eu falei, eu acho que chega a ser quase patético. Parece até que a Rádio Freicaneca é um fantasma que não chegou nem a viver. Que não é falta de vontade a nível de governo federal. A gente sabe uma figura como Gilberto Gil, é um cara que milita nessa coisa da cultura brasileira há muito tempo e tal. Mas a gente ao mesmo tempo sabe que esse não é um governo que tem uma cara homogênea, né, que tem uma tendência política homogênea. A gente não pode dizer que conseguiu colocar no poder federal um governo progressista ou de esquerda, porque simplesmente são várias correntes, né, o poder federal foi loteado, né, infelizmente as pessoas ainda têm essa cultura de votar no presidente, mas elege às vezes governadores e a maior parte do Congresso, sem ter a mesma consciência, sem ter a mesma preocupação, então fica a necessidade de composição política, de loteamento das áreas, dos setores. Então esse setor de comunicação, a gente sabe muito bem que é um dos pontos fracos e há um mercado que tem uma visão de cultura completamente selvagem e imediatista e concentradora e tal. E, por outro lado, há um poder público que até agora não mostrou a que veio nesse setor de comunicação. Então, acho que depende dos setores populares, das entidades, da sociedade organizada, centrar a fogo mesmo na militância, assim, na mobilização, para pressionar os avanços dessa área. Isso depender tanto do poder público como do poder privado, o negócio vai ficar cada vez mais emperrado. Ok, valeu a presença aí. Massa, muito massa.